meus queridos, como Deus é bom. Como o nosso Deus é bom. Como a gente pode tocar Deus? Ele morreu por nós. Deu o filho dele por nós. Transformou a nossa vida. Cuida de nós. Ele é fiel a todas as suas promessas. Como que a gente consegue? A gente consegue dar como bom, não é verdade? Ele não merece. Ele não merece ser tocado, deixado, negligenciado. Ele faz tanto por nós. Se a gente tivesse a dimensão de gratidão exata, nós seríamos devotos o tempo todo. A gente ia lembrar de Deus o tempo todo. Se emocionar muito mais. Falar muito mais dele. Deus é muito bom. Muito bom. Amém, queridos. Usando as nossas Bíblias lá em Zacarias. Zacarias foi um profeta pós-exílio. O povo já tinha voltado para a Babilônia. O povo já tinha reconstruído, melhor, já tinha começado a reconstruir os muros. O povo, se eu não me engano, ficou 15 anos por causa de ataques de inimigos, com a cidade parada. Zacarias, um dos últimos profetas, ele veio então conversar e falar, ao povo, para o povo, a palavra de Deus. Zacarias capítulo 1, nós estamos lendo versículo 1, versículo 6. Todos acharam? Difícil achar Zacarias? Você quase não lê Zacarias, né? Eu vou ler, os irmãos me acompanhem, diz assim: no 8º mês, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, de novo, assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deixem os seus caminhos e suas más obras. Mas eles não ouviram, nem me deram atenção. Declara o Senhor. Onde estão os seus antepassados? Os profetas. Acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer o seguinte: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Amém, igreja? Chamada de Deus. Convertam-se. Mudem de direção. Amém? Converter. Quando ele fala de caminho, ele está falando de direção. O caminho é algo que leva você a algum lugar. Só que primeiro ele fala que nós devemos nos converter.
E depois ele fala das más obras. Eu quero nessa noite ser simples, tentar ser objetivo com os irmãos, sem ser raso. A questão é a seguinte: o caminho é onde você está indo, é a direção que você está seguindo, é o alvo que você está focando. Deus está olhando para o povo e dizendo: esse povo não está focando em mim, esse povo não está olhando para mim, esse povo não está caminhando para mim. Agora ele diz o seguinte: você tem um povo na terra, com um altar, construindo o templo, muda as cidades, o povo de Deus, obedecendo aos sacrifícios, obedecendo aos rituais, e de repente Deus vem com o profeta e fala: vocês não estão voltados para mim. A gente tem isso aqui em Zacarias. A gente tem no próprio texto dizendo que Deus falou isso para os antepassados, e a gente tem Deus falando lá em Apocalipse: eis que estou à porta aí, bato a igreja de Laodiceia. Quem estava naquela mensagem sobre a volta de Cristo, as evidências da volta de Cristo, sabe que alguns teólogos creem que a igreja de Laodiceia é a última igreja, representa a igreja dos fins dos tempos. E o que Deus está falando? Volta, eu quero entrar novamente na vida de vocês. Vocês são mortos, e eu não quero ninguém morto. Vocês estão acostumados a uma vida de religião, e toda a vida de religião o foco não é Deus, porque quando o foco é Deus, quando eu estou olhando para Deus, quando a minha vista, a minha direção está focada no Senhor, é porque para Ele eu estou indo. Então eu estou no caminho que vai para Deus, eu estou na direção que me aproxima de Deus, e a direção que me aproxima de Deus, o caminho que me leva para Deus, é um caminho oposto às más obras. Logo, você é aquilo que você olha. Como a gente ouviu numa mensagem que nós estávamos indo para cá, se não me engano, John Maxwell, você é aquilo que você vê. E Deus diz o que é o povo? Olha para mim. Por que Paulo diz que os sofrimentos dele eram leves e momentâneos? Ele dá um segredo: os meus olhos estão contemplando Deus, eu estou olhando o que não se vê. Isso é fé. Deus está dizendo: convertam-se para mim. Zacarias, vai para esse povo, porque eles estão achando que eles estão voltados para mim, mas eles não estão, porque junto com a religião está mesclado as más obras. Então a gente tem Deus que está olhando a minha vida particular. A gente tem um Deus que perscruta os corações, Ele sonda as mentes, Ele conhece a intenção de cada fala minha. Ele conhece o mais oculto do meu ser. E Ele sabe para quem eu estou olhando. Eu posso estar no público e não estar olhando para frente. Eu posso ser assíduo na igreja e não estar olhando para Deus. Porque nas obras não é só as coisas erradas que eu faço, mas também é aquilo que eu deixo de fazer o pecado. O pecado é deixar de fazer o bem, é a omissão. Eu queria perguntar para você nessa noite: para quem você está olhando? Quem é a razão do seu olhar? De tudo na sua vida. Você é uma pessoa convertida a Deus? Tem certeza? Para Ele que você está olhando. A sua vida é em direção a Ele, e as suas obras testificam que esse é o caminho que você vive. Deus manda que você se converta para Ele, se volte para Ele, e se voltando para Deus, as suas más obras também param. É proporcional. Porque quando você se volta para Deus, você se inclina para quem? Para o Espírito. E você começa a cogitar as coisas de quem? Então é bom, gente.
não é só ser crente, é sentir que você está no caminho que cogita as coisas do Espírito, que você está vivendo uma vida que você quer agradar a Deus, você está olhando para Ele, e se você está olhando para Ele, você não quer olhar, porque você quer agradar aquele que te ama e você ama também. Deus tem um propósito com a nossa vida, igreja. Isso é fantástico. Porque aquilo que Deus determinou, Ele vai cumprir. Ele é o nosso Pai. E Deus, Ele quer que você se converta para Ele. Ele ama você. Ele sabe quem aqui nessa noite está morto. Ele sabe quem aqui essa noite vive para si mesmo. Ele sabe quem aqui tem o coração dividido. Existem duas formas da gente voltar para Deus. E as duas são baseadas em o mesmo alicerce, a palavra. Deus diz assim para Zacarias: Zacarias, eu quero que esse povo volte para mim. Zacarias, eu quero que esse povo se converta a mim. E eu quero que, se convertendo a mim, eles sejam tocados e eles abandonem as más obras deles. Então vai falar para eles o que aconteceu com os antepassados. E aí Deus tem uma palavra para eles que diz assim: onde estão os profetas e onde estão o povo que recebeu a profecia? Que veio lá no versículo 5: onde estão os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Versículo 6: mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos os profetas alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é o seguinte, meu irmão: tudo pode passar, mas a minha palavra permanece para sempre. Sabe por que está falando isso? Porque esse povo é o povo pós-exílio. E eles estavam acostumados, sabe com quem? Com Jeremias, o profeta que pregou as cidades, com Isaías que veio antes dele e também profetizou todo o cativeiro. Então o povo voltou com aquela carga de pronto: nós já vivemos a profecia, agora é só colocar o barco e viver o ritual. É o povo que estava jogando Jeremias e Isaías para trás. É o povo que não estava mais dando atenção às advertências. O povo que achou que agora era só viver. Já era Jeremias, já foi Isaías. Nós já vivemos o que eles profetizaram. Não tem mais o que acontecer. Nenhum outro profeta levantou profetizando a infelicidade deles. Deus fala para Zacarias: Zacarias vai lá e fala que Isaías passou, Jeremias passou, mas a minha palavra permanece. E que a minha palavra não foi só dizendo o que ia acontecer, a minha palavra não foi horóscopo dizendo só o que eles iam viver e acabaram vivendo. A minha palavra são princípios eternos de um relacionamento com o Criador. A minha palavra é a base do relacionamento comigo. Fala para eles prestarem atenção à minha palavra, porque os profetas passam, os antepassados passam, mas a minha palavra é contextual, é atual, é contemporânea, é pessoal, é para a sua vida. É por isso que nós podemos ler o Antigo Testamento e receber a palavra, guardando as devidas interpretações e contextos, mas é para mim. Eu tenho que ler uma história do Antigo Testamento e ver que tem história ali para mim, lições para a minha vida, e que eu tenho que aprender com as lições do passado. Porque existem duas formas de me converter ao Senhor, e as duas são baseadas na palavra de Deus. A primeira delas, ouvindo e aprendendo com o passado. E Deus diz: fala para o povo olhar para os antepassados. Eu falei, eles não me deram atenção, e olha o que aconteceu. Vai dizer para eles, Zacarias: meu filho, para que ouvindo a minha voz eles se arrependam, se convertam e não sofram. Fala para eles darem atenção a mim, não me desprezarem. Porque, gente, pelo amor de Deus, eu estou falando assim, mas fala para eles, porque eu não quero fazer com eles o que eu fiz com o antepassado deles.
eles aprenderem lendo a Bíblia exatamente. Fala para eles se voltarem para mim pelo poder da palavra, Zacarias. Fala para eles olharem na história deles que não vale a pena, Zacarias. E eu vim de outro jeito. Se voltar para mim de outro jeito. Deus está dizendo isso para você nessa noite. Volta para mim. Volta pela palavra. Volta pelo que você ouve. Volta pelos exemplos do passado. Se converta a mim. Converte o teu coração a mim. Converte a tua mente a mim. Converte a tua casa a mim. Converte o teu coração, tudo que você tem. Converte os seus bens a mim. Se converte a mim. Volta para mim, diz o Senhor. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Acreditando. Me dá atenção. Como Deus te ama. Como Deus te ama. Ele vem nessa noite dizer: dá atenção na palavra. Porque, meus queridos, existe uma segunda forma de se converter a Deus. Uma é a palavra que toca o coração. A segunda forma é a palavra que toca a perna. É a dor. É o cumprimento da advertência. Foi assim que os antepassados voltaram. Foi assim que eles voltaram para Deus. Deus está falando, Zacarias vai lá dizer que eles não deram atenção. E só depois que eles sofreram, diz lá o último versículo 6, olha o que eles disseram, os seus antepassados: o Senhor dos exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e nossas práticas mereciam, conforme prometeu. Só que antes fala que eles se converteram. Se converteram pela dor. Deus ama muito esse povo. Ele está falando, vai lá dizer para eles que eles não precisam passar pelo mesmo caminho. Uma forma de você se converter a Deus é ouvindo, deixando que a palavra toque o seu coração. Mas, meu querido, quando a gente começa a rejeitar, o pastor vem e prega, você lê, você começa a ver, e aí você continua obstinado, nada muda na sua vida. Você começa a olhar para a Bíblia e achar que aquilo não vai acontecer na sua vida, que Deus não vai repreender você, que você pode continuar mentindo, que você pode continuar roubando, que você pode continuar enganando, que você pode continuar na frieza, que você pode continuar morto na sua vida espiritual, que nada vai te acontecer. Meu querido, ouça a palavra de Deus, porque Deus te ama. Deus apela para você, para que você não tenha que se converter a Deus, tendo Ele que tocar no seu físico, no seu casamento, sua família, suas finanças, do que Ele faz. A gente acha que não vai fazer nunca, mas faz. Porque Ele é mau, Ele é justo. Pecado, Ele pune o pecado, mas Ele não quer. Você consegue ver amor nesse Deus? Consegue imaginar um pai chamando o filho, falando: filho, não obedece o que eu quero te dizer. Eu não quero ver você sofrendo. Eu não quero ver você chorando. E ouça. É isso que Deus está dizendo. Eu não posso deixar você ir por outro caminho. Porque o caminho que eu preparei para você te traz para junto de mim. Porque junto de mim você tem alimento verdadeiro. Junto de mim você tem sustento, proteção, a vida que eu preparei para você. Deus é tão bom que Ele quer que você se converta para Ele, não só para a glória dele, porque isso lhe é devido, mas é porque Ele te ama. Ele sabe onde essa vida morna vai te levar. Ele sabe onde as más obras vão te levar. Ele sabe que o diabo te quer longe dele. Ele sabe do perigo que é.
para hoje. E a gente tem uma promessa aqui maravilhosa. Quero encerrar com essa promessa. Promessa está lá no versículo 3 que diz: por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Amém? Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso. Pai, Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: volta, porque eu quero voltar para você. Eu quero te encher do Espírito Santo. Eu quero colocar minha palavra na sua boca. Eu quero te dar vitória na sua vida. Eu quero ver você em santidade. Eu quero ver você com verdade. Eu quero ver você com liberalidade. Eu quero ver você com a perspectiva correta da vida. Eu quero melhor para você. Eu tenho meu filho por você. Volta para mim, Senhor. Ouve minha palavra. Porque você vai voltar para mim. Porque eu venho perdido. Eu vou atrás dela. Amém, igreja? Amém. Esse texto é um texto de puro amor de Deus. De Deus que nos ama tremendamente. Te convidando nessa noite, querido, a voltar para Ele de todo o seu coração. Porque você vai viver aquilo que você olha. Olha para Deus e Ele muda a sua vida. Volta os teus olhos para Deus e você vai ver santidade na sua vida. Verdade na sua vida. Libertação. Plenitude do Espírito Santo. Eu garanto para você, meu irmão. Volta mais os teus olhos para Deus. Olha mais para o teu Deus. Acorda e busca Deus. Antes de dormir, busca Deus. Na hora do almoço, fala com Deus. Viva para Deus. Olha para você e fala: Deus, eu acredito no Senhor. Eu acredito no Senhor. Se encha de Deus, meu querido. E você vai ver quanto de Deus vai exalar na tua vida. E como esse Deus vai mudar você. E você vai ver que privilégio é voltar para Deus, ouvindo e dando atenção à palavra dele. Porque sempre é um privilégio voltar para Deus, mas é muito maior quando eu posso voltar ouvindo do que voltar sofrendo. O Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme Ele prometeu. Eu queria convidar você a pedir a Deus que enchesse seu coração de temor. Você já ouviu Deus dizendo para você que você é boa? Dói quando você ama Deus. Ouvi Deus dizendo que você é boa. Eu tenho nojo de você. Eu já ouvi. Enquanto eu chorava, Deus falou para mim o seguinte: você pediu para eu te dar livramento, encher você do meu Espírito Santo. O primeiro passo é esse, que convencer você do seu pecado. E eu chorava e ria ao mesmo tempo. Chorava de vergonha por ser irmão, mas de alegria, porque eu sabia que eu estava voltando para Deus. Voltando os meus olhos para Deus. E saber que eu era bom doeu. Doeu muito. Nosso Deus é Pai. Paizão, que nos ama, que cuida de nós. E se você deixar Ele só tem coisa boa na tua vida. Deus disse que o povo de Israel escolhe se bênção ou maldição. E Ele vem nessa noite dizer para você: escolhe como é que você quer voltar para mim. Você me ouvindo e dando atenção às minhas palavras. Você apagando para ver se eu cumpro agora aquilo que eu prometi. Mas eu te amo e você vai voltar. Amém, igreja? Vamos que até nos oramos.